Olá e bem-vinda, bem-vindo. Olha, o que a gente tem em mãos hoje é um material que, sinceramente, mexe num vespeiro. Mexe mesmo. É um estudo teológico de Marcelo Oliveira chamado A Essência do Deus Único e Verdadeiro. E a proposta dele basicamente vira de cabeça para baixo uma das doutrinas mais conhecidas do cristianismo. Exatamente. A nossa missão aqui hoje é mergulhar na lógica que o autor constrói. Ele não está apenas discordando, ele está propondo um sistema alternativo e completo para explicar a natureza de Deus. Um sistema alternativo. Isso. A tese dele é que Deus é um único ser e uma única pessoa, não três. E o texto é a jornada dele para tentar provar como isso seria possível, segundo as próprias escrituras. Ok, vamos analisar isso então. E como toda boa construção, ele parece que começa demolindo o terreiro antigo. O ponto de partida dele é uma crítica bem direta ao conceito da Trindade, né? Bem direta. Ele argumenta que a ideia de um Deus em três pessoas distintas, para ele isso beira o politeísmo. A questão central que ele levanta é como algo pode ser três e um ao mesmo tempo sem quebrar a lógica. Essa é a provocação inicial dele. É a provocação. Ele questiona como pode um ser ao mesmo tempo uno, indivisível, mas também existir como três pessoas autoconscientes e distintas. Para ele, isso não é um mistério da fé, é uma contradição. E ele acha que essa contradição força os teólogos a fazerem malabarismos conceituais. Exato. Malabarismos que, na visão dele, não se sustentam. Mas essa crítica em si não é exatamente nova, certo? A questão da unidade de Deus contra a Trindade é um debate que tem séculos. O que ele traz de diferente para essa discussão? Boa pergunta. O que ele traz é que ele acha que as respostas tradicionais, como a de que as três pessoas compartilham uma única essência ou substância, são remendos filosóficos. Remendos. Isso. O argumento dele é que o erro fundamental está na própria premissa de três pessoas. Então, em vez de tentar conciliar a unidade com a ideia de três pessoas, ele simplesmente descarta essa ideia. Descarta e começa do zero. E reconstrói tudo a partir de um princípio que ele considera mais fundamental. E essa base é a afirmação de Jesus no Evangelho de João: Deus é Espírito. Certo, Deus é Espírito, uma frase que imagino quase todo mundo que já teve algum contato com o cristianismo conhece. Mas, pelo visto, o autor leva essa afirmação a uma conclusão bem diferente da maioria. Totalmente diferente. Para ele, essa não é apenas uma característica de Deus, é a sua essência definidora, absoluta. E o que isso significa na prática para o sistema dele? Complicado. Significa que se Deus é espírito, em sua natureza fundamental, ele é invisível, ilimitado, eterno e, o que é crucial aqui, inacessível aos seres criados na sua forma pura. Inacessível? Ele cita o apóstolo Paulo, que chama Deus de o Rei Eterno, Imortal e Invisível, e também quando Paulo se refere a Jesus como a imagem do Deus invisível. Para o autor, isso é literal. A essência de Deus não pode ser vista ou contida. Ok, então a gente tem um Deus que na essência é como uma força invisível, onipresente. Mas isso cria um problema, não é? Como esse Deus se relaciona com a criação? Como ele age no universo se ele é, por definição, inacessível? É exatamente essa pergunta que o modelo dele se propõe a responder. E para explicar como esse Deus invisível atua, o autor propõe o que ele chama de tríplice dimensão de atuação divina. Tríplice dimensão. Não são três pessoas, então, mas três realidades. O campus de ação. Exato. Pensa nisso como três palcos diferentes onde esse único ator, Deus, precisa atuar. Três palcos, gostei da analogia. E quais seriam esses palcos? O primeiro palco é a dimensão espiritual. Essa não é uma criação, é a própria realidade de Deus. É o plano eterno, a fonte de tudo, onde está a onisciência, a onipresença e a onipotência. Certo. E a partir daí, ele cria os outros dois. Isso. O segundo palco é a dimensão metafísica. O autor descreve como o mundo celestial, habitado pelos anjos, seres que possuem o que a Bíblia chama de corpos celestes. E o terceiro é o nosso, a dimensão física. Exatamente. O nosso universo, habitado por nós, humanos, com corpos terrestres. Essa separação é o alicerce de todo o resto do argumento dele. Entendi. Então Deus, na sua essência,
está na dimensão espiritual. Aí ele cria a metafísica para os anjos e a física para a gente. Mas isso nos leva de volta àquele problema, né? Se Deus é invisível e está na sua própria dimensão, como os anjos, que são seres com corpos celestes e, portanto, visíveis no plano deles, poderiam interagir com ele, ele ficaria isolado da própria criação celestial? Exato. E o autor argumenta que um Deus que se relaciona não ficaria perpetuamente oculto. E a resposta que o texto dele oferece para isso é talvez a ideia mais radical de todo o sistema. Que seria? Ele sugere que, para poder se relacionar com os anjos, o Eterno, que é puro espírito, se tornou um ser composto. Ele manifestou uma parte da sua essência num corpo metafísico, criado por ele mesmo. Espera um pouco, deixa eu ver se eu entendi. Deus criou um corpo para si mesmo, tipo um avatar celestial para poder andar no meio dos anjos. É essa a ideia. Isso soa quase mitológico e parece uma solução um pouco conveniente demais, como se ele estivesse inventando um mecanismo para tapar um buraco na teoria. Ele dá alguma base bíblica mais forte para essa ideia de Deus construir um corpo para si no céu? Ele se apoia em algumas passagens interpretadas de uma forma bem específica. O principal texto que ele usa é o de Mateus, onde Jesus diz que os anjos das crianças nos céus veem constantemente a face de meu Pai que está nos céus. Ah, a face do Pai. Isso, o argumento dele é, se os anjos podem ver a face do Pai, então o Pai deve ter uma face, uma forma visível naquela dimensão. E como a essência de Deus é espírito e invisível, essa face só poderia pertencer a um corpo manifestado. E nessa forma, ele é conhecido como Pai. Exatamente. Nessa forma, com esse corpo metafísico, ele interage com os seres angelicais e é conhecido por eles como Pai. Então, para o autor, o Pai não é a primeira pessoa da Trindade num sentido eterno, mas sim o título da primeira manifestação de Deus. Uma espécie de interface criada para a dimensão metafísica. É isso. Precisamente. A ideia de manifestação adaptativa é o pilar central. Deus não muda na sua essência espiritual, mas ele cria interfaces, ou corpos, apropriados para interagir com cada dimensão. Certo. E esse modelo se expande quando o autor introduz o problema do pecado. Ele argumenta que o pecado surgiu na dimensão metafísica com a rebelião de Satanás, e depois foi introduzido na nossa dimensão, na física. O que causou a separação entre a humanidade e Deus. Isso. E essa separação, imagino, cria a necessidade de uma nova manifestação, uma nova interface, só que desta vez para o nosso palco. Aí que Jesus entra na história. Exatamente aí. O raciocínio é simétrico. Dentro do que o autor chama de projeto de redenção, o mesmo Deus eterno, a mesma essência espiritual, se manifesta de novo, mas desta vez num corpo físico. O corpo de Jesus Cristo. O corpo de Jesus Cristo. E nessa manifestação, ele assume a condição de filho. Assim como ele se manifestou num corpo metafísico para ser o pai dos anjos, ele se manifestou num corpo físico para ser o filho redentor dos humanos. Ok, o modelo está ficando mais claro. A gente tem um Deus, uma essência espiritual, e duas manifestações, dois corpos, um metafísico, o Pai, e outro físico, o Filho. Mas isso leva a uma questão que me parece crucial. Como um único ser pode estar em dois lugares, em dois corpos, ao mesmo tempo? O autor explica o mecanismo por trás disso? Sim, e essa é a parte final que amarra todo o sistema dele. É aqui que ele explica porque o modelo dele não é trinitário, mas o que ele chama de atuação triofânica. A atuação triunfânica é um termo dele, imagino. É um termo que ele mesmo cria. Trio de três e fânica de teófane, que significa manifestação de Deus. Uma atuação em três manifestações, ou âmbitos. Certo. E na prática, qual a diferença real entre isso e a Trindade? Porque, para quem ouve, 3 manifestações e 3 pessoas pode soar perigosamente parecido. Onde está a linha divisória fundamental para ele? A linha divisória é a consciência, a personalidade. Na Trindade você tem 3 pessoas distintas, com vontades e consciências próprias, embora unidas em propósito. Aham. No modelo de Oliveira, você tem uma única pessoa,
uma única consciência, um único ser divino que opera através de diferentes manifestações. E a chave para entender como isso é possível, segundo ele, está na natureza do espírito. Como assim na natureza do espírito? Ele faz uma distinção fundamental entre o espírito criado e o espírito criador. Ele argumenta que seres criados, como anjos e nós humanos, possuímos um espírito finito, limitado. Ok. Nosso espírito só pode habitar um corpo de cada vez. Como diz a Escritura, o corpo sem o espírito está morto. Nosso espírito anima nosso corpo, mas está confinado a ele. Eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Certo, faz sentido. E o Espírito de Deus? O Espírito de Deus, que ele identifica como Espírito Santo, não é uma terceira pessoa, mas a própria essência onipresente de Deus. E aqui vem a grande sacada do argumento dele. Qual é? Por ser onipresente e infinito, esse único Espírito pode habitar e animar simultaneamente os dois corpos manifestos, o corpo metafísico do Pai e o corpo físico do Filho. Peraí, deixa eu ver se eu consigo visualizar isso. O autor está sugerindo que o Espírito de Deus é como um sistema operacional que pode rodar em dois computadores diferentes ao mesmo tempo. O computador Pai no céu e o computador Filho na Terra. Essa é uma ótima analogia para o modelo dele. E por ser o mesmo sistema operacional, os dois são, na essência, a mesma entidade. É uma analogia perfeita. Ele argumenta que, diferente do nosso software espiritual que só roda em uma máquina, o Espírito de Deus é infinito e pode se manifestar em quantos terminais ele quiser, sem se dividir ou diminuir. A onipresença para ele é poder animar e operar ativamente através de múltiplos corpos ao mesmo tempo. Entendi. Então, embora as manifestações sejam duas, Pai e Filho, a pessoa, a consciência, o Espírito que as vivifica é um só. Isso é... Uau, é uma ginástica teológica impressionante. Mas leva a uma objeção que parece óbvia. E as passagens dos evangelhos em que Jesus ora ao Pai? Se eles são a mesma pessoa, animados pelo mesmo Espírito, com quem ele estava falando? Consigo mesmo? Certo. A maior pedra no sapato de qualquer modelo não trinitário. Exato. Como ele resolve isso? Ele aborda isso diretamente. A explicação dele é que a oração acontecia na interface entre a natureza humana de Jesus e a divindade. O corpo e a mente finitos de Jesus, o homem, se comunicavam com a plenitude da divindade que o habitava. Que, naquele momento, se manifestava visivelmente no céu como Pai. Isso. Não seria uma pessoa falando com outra pessoa distinta, mas a manifestação humana, com suas limitações, se voltando para a fonte infinita da qual ela emanou. A oração seria a expressão da humanidade de Cristo em sua total dependência da divindade que o habitava. Que tudo isso significa? Juntando todas as peças, o que a gente tem é um modelo onde um Deus único, que é puro espírito, cria e usa diferentes avatares. Avatares é uma boa palavra. Um corpo metafísico como Pai para o mundo dos anjos e um corpo físico como Filho para o mundo humano, para poder interagir com a criação. E o elo que une tudo é o próprio Espírito Santo. Que não é uma terceira pessoa, mas a essência onipresente de Deus que anima esses corpos ao mesmo tempo. Exatamente, é uma reinterpretação completa da relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Ele pega os mesmos textos bíblicos, mas organiza numa arquitetura totalmente diferente. Completamente. E se afasta da doutrina trinitária tradicional para propor o que ele chama de uma atuação triofânica de uma única pessoa divina. É um sistema fechado com uma lógica interna bem amarrada. Fascinante. Independentemente da concordância teológica de quem está ouvindo, é um exemplo incrível do esforço humano de sistematizar o divino, de construir um sistema lógico a partir de textos sagrados, tentando resolver o que se percebe como contradições. É uma estrutura de pensamento bem complexa. E isso nos deixa com um pensamento para explorar, um passo além do que o texto diz. Se a gente aceitar, mesmo que por um instante, a premissa do autor, de que Deus cria manifestações específicas para se comunicar com diferentes tipos de seres, o que isso sugere sobre a natureza da própria revelação? Como assim? Explica melhor. Bem, se a forma da mensagem seja um corpo metafísico para os anjos ou um corpo físico para os humanos, é totalmente adaptado ao receptor,
Até que ponto a própria mensagem não é moldada e, talvez, limitada por essa forma? Ah, entendi. Quer dizer, o meio que Deus escolhe para se revelar? Exato. Seja o Pai no céu ou o Filho na terra, esse meio acaba definindo os limites do que pode ser revelado. A interface que permite a comunicação também se torna, de certa forma, uma barreira para uma compreensão total.